Bom dia, gente. Estamos começando então mais uma aula de embriologia. Hoje nós iremos trabalhar dando continuidade àquilo que nós já abordamos na última aula, relacionado então à parte das caracterizações iniciais do desenvolvimento embrionário. É importante então retomarmos alguns assuntos para que a gente não perca o fio da meada naquilo que nós já estávamos trabalhando e fazer complementação com a nossa videoaula passada, tá? Uma das primeiras características que nós temos que trabalhar, né, a partir de todo esse processo, a partir da implantação embrionária, tá, naquele período onde nós já temos anidação, gastrulação, tá, caracterizado então por processo de inserção dentro da região da parede do endométrio do embrioblasto, tá, nós temos então todo o processo e contexto de modificações de estruturas a partir então do blastocisto. Então, a partir destas noções, nós já começamos a caracterizar alguns dos primeiros pontos do desenvolvimento embrionário. Dando sequência a esta noção e estas caracterizações básicas para nós retomarmos, nós vamos passar então pelo período da primeira e da segunda semana, onde vai estar caracterizado na primeira semana o processo então da diferenciação da região do blastocisto na estrutura mais externa, localizado dentro desta estrutura celular, né, onde nós vamos ter a formação da trofoderma. A trofoderma sendo dividida em dois tipos de tecidos diferenciados, tá, dando origem então a uma organização e uma alteração na sua nomenclatura, na qual a trofoderma vai dar origem então à estrutura do trofoblasto. Vai receber este nome, especificamente pela terminação blasto, porque dentro deste processo, desse contexto, se utilizando a terminologia blasto, blasto significa dar origem a, né? Então, origem a algo. Então, se nós estamos utilizando trofoblasto, a partir desse ponto, é uma organização de células totipotentes que vão ter a possibilidade de se organizarem a partir deste momento, para que esta estrutura e esta organização viva comece a dar início então ao processo de formação do embrião propriamente dito, e dos seus anexos embrionários, na qual nós trabalhamos na videoaula passada. Tá? A partir deste ponto, nós vamos ter então o trofoblasto se subdividindo em duas porções. O sincício trofoblasto, que vai ter uma função importante dentro desses primeiros estágios. O sincício trofoblasto é exatamente a estrutura mais externa da organização destas células, responsável por fazer o processo de penetração dentro da cavidade endometrial em busca de nutrição, tá, para este embrioblasto que está começando a ser organizado e surgindo neste exato momento. Então, o sincício trofoblasto vai em busca dos capilares localizados dentro da região do endométrio. Irá fazer, então, a parte específica no processo de fixação e é um dos grandes responsáveis nesta caracterização pela formação da estrutura placentária, né, materna, na qual nós vamos então estar relacionado com a porção de se ligar aos capilares maternos e começar a fazer o processo então de absorção destes nutrientes para o embrioblasto. Nós vamos ter uma outra estrutura chamada de citotrofoblasto. O citotrofoblasto é o que vai dar origem ao embrioblasto propriamente dito e algumas outras organizações importantes dos anexos embrionários. Tá? Então, sejam eles a estruturação inicial do saco vitelínico, que vai desempenhar também um papel importante hematopoético dentro destas primeiras semanas, entre a primeira e a segunda semana, até a caracterização da terceira semana, especificamente porque a partir da terceira semana de gestação, o processo nutricional ele passa a ter uma demanda muito maior devido à grande quantidade de divisões celulares e especializações que irão começar a ocorrer aqui. Então, a partir deste momento, o saco vitelínico começa a sofrer um processo de involução, tá? Tendo um processo então de retração, e sofrendo adaptações dentro desta nova estrutura que está surgindo, e nós vamos então começar a formar o próprio sistema cardiovascular e o sistema nervoso também dentro da terceira semana. Né? Então, continuando com a caracterização da primeira e da segunda semana, até nós chegarmos no período de organogênese, como eu estava falando, nós vamos ter o citotrofoblasto formando então estruturas para o córium, o âmnion, estruturas organizadas a partir do alantoide, e depois todo um processo se enquadrando na formação das estruturas dos anexos embrionários e aquilo que vai envolver o embrião, e que vai proteger o embrião. Todas estas alterações ocorrendo entre a primeira e a segunda semana no seu processo de surgimento. Obviamente, a partir daqui, nós temos o ponto de origem da organização destas estruturas, que vai continuar
né, sofrendo esses processos de evolução posteriormente e dando sequência a estas organizações conforme vai sofrendo as características de maturação deste embrião. Tá? O citotrofoblasto também vai ter um ponto importante, porque a partir do citotrofoblasto eu formei as organizações que vão proteger e agora eu vou dar origem a um embrião propriamente dito. Né? Nós vamos ter dois tipos de tecidos que vão começar a surgir dentro dessas estruturas. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Neste ponto, o citotrofoblasto vai dar origem ao epi e o hipoblasto, que vão estar organizados, originados. O epi e o hipoblasto são as camadas externas e internas, né? E que, a partir do processo, então, na terceira semana, vão sofrer uma caracterização diferenciada para a formação agora de um novo indivíduo, de uma nova estruturação, como nós já estávamos trabalhando na aula passada. O que vai acontecer neste período da terceira semana, que é exatamente o chamado período de gastrulação? No momento especificamente significativo, e dentro dessa contextualização da gastrulação, nós temos um ponto importante. A partir daqui, nós vamos ter estruturas do epiblasto sofrendo influências químicas a partir desse processo de desenvolvimento. E as características ambientais ali dentro da região uterina da mulher, influenciando a parte do surgimento de uma pequena ruptura e uma formação de um processo de um sulco ou uma invaginação nesta região, que vai dar origem ao nó primitivo na região central e a linha primitiva, que vai acompanhar todo o processo de estruturação que nós vamos visualizar dentro da região do epiblasto. A partir deste ponto importante, com esta pequena invaginação, nós vamos ter uma influência no momento em que eu tenho estas alterações do epiblasto por uma interação química diferenciada em alguns grupos de células e a migração destas estruturas de células que se encontram na região do epiblasto vão começar a migrar para a região central. E a partir deste momento, nós vamos ter um folheto que é bilaminar e vai começar a se tornar trilaminar, com o surgimento então da estrutura da mesoderme. A mesoderme vai ser importante porque a partir deste ponto especificamente nós começamos então a ter 3 diferentes grupos de tecidos, cada um deles responsável posteriormente no período quando nós entrarmos aqui na organogênese, responsável para organizar e formar determinados grupos de tecidos. Então eu vou começar a ter uma especialização especificamente destas estruturas celulares e cada uma, a partir de um ponto definido, vai servir para sofrer uma indução química diferenciada e começar a formar grupos de órgãos e tecidos. O que é um ponto importante é que exatamente a partir deste contexto e desse momento, no período de organogênese que eu vou explicar para vocês, é que nós vamos ter então a caracterização da diferenciação dos polos na qual vai ocorrer e as características de indução química que nós estávamos trabalhando na nossa última videoaula, E isto vai servir para que nós consigamos contextualizar estas questões e estas alterações, gente. Além disso, nós estávamos comentando também, o hipoblasto vai sofrer um processo também de indução química e vai sofrer novamente uma caracterização de uma invaginação em direção à região da mesoderma, que foi formada a partir do epiblasto, e começará a formar uma pequena bolsa, um sulco organizado, que vai fechar sobre o seu próprio eixo, dando origem então a uma estrutura chamada de notocorda. A notocorda ela surgirá próximo à região do nó, da linha primitiva, e ele vai dar uma orientação em direção à região anterior. Ele vai servir especificamente para um processo de indução celular, na qual vai começar a ser organizado a partir destes 3 folhetos embrionários a estrutura do sistema nervoso central e periférico. Um outro ponto importante é que nós vamos começar a ter uma diferenciação. A partir da terceira semana eu já começo a formar estruturas do que vai ser organizado como meu cérebro, a parte do bulbo, do cerebelo e as estruturas que vão compor a organização do meu sistema nervoso central. Então a notocorda ela vai servir como um ponto de orientação sendo relacionado com esta característica e a partir especificamente disso, então, dando uma orientação e uma organização para a região anterior, na qual eu vou começar a ter uma
proliferação maior destes grupos de células, formando o meu sistema nervoso central. Tá? E uma orientação posterior também, seguindo daí a linha primitiva esta organização, para que nós comecemos a organizar então o sistema nervoso periférico. Como nós já sabemos também, a partir deste processo, o crescimento passa a aumentar, além de se ter a formação dos folhetos trilaminares, e eu vou formar estruturas, o neurosporo anterior e o neurosporo posterior, tá? Cada um deles já com distanciamento, e na aula de hoje nós vamos conseguir abordar e entender por que este distanciamento é importante para o processo de indução celular, né? Um dos conceitos caracterizados, e para que não ocorram erros, então a maquinaria toda biológica dentro deste processo já vai começar a tentar se adaptar a algumas condições que nós passamos na nossa última videoaula, que é importante, tá? Que vai servir como um ponto fundamental para a formação deste novo indivíduo a partir da organogênese. Um dos principais pontos, gente, que a gente tem que ter na cabeça para conseguir posteriormente entender como esses sistemas vão estar surgindo concomitantemente, tá? E isso é uma informação na qual nós precisamos ter como uma base da caracterização do desenvolvimento embrionário. Todos os sistemas eles vão começar a ser organizados ao mesmo tempo. No momento em que um grupo de células se transforma ou se modifica, outra vai acompanhar aquele tipo de transformação a partir de comunicações químicas e vai acompanhar estas organizações e transformações. Eu sempre dou alguns exemplos interessantes para nós conseguirmos compreender como este sistema vai acabar ocorrendo a partir de uma origem específica. Nós trabalhamos na nossa última videoaula com a questão dos somitos, né? E as estruturas de mesênquima parietal, lateral, que também são alguns outros pontos organizados dentro da região da mesoderma, como as principais organizações destas induções de transformações na qual nós vamos conseguir visualizar dentro deste período no desenvolvimento embrionário. Mas para podermos conceitualizar melhor ainda, que fique mais fácil de conseguirmos compreender, tá? O porquê este ponto dessa separação. O que vai determinar para que estes mesmos três tecidos que vão dar origem a tudo, tá? Não sofram induções similares é exatamente uma questão importante. São dois fatores fundamentais que vão servir, então, para que todo este sistema funcione de maneira adequada e perfeita. Um dos primeiros processos é a questão do tempo, e o segundo fator importante para nós trabalharmos é a distância entre um grupo de células e outro. Vocês conseguem compreender essa importância, essa característica? Se eu tenho um distanciamento característico entre regiões anterior e posterior, significa que o tempo de estímulo que ocorre aqui vai ser diferente daqui. E as induções têm que ser próximas nesta região e não vão atingir a este ponto. Mesmo que eu comece a ter uma indução, por exemplo, na região posterior, até ela migrar para a região anterior, o processo de timing de organização destas células e a duplicação já passou. Então isso serve para que, por exemplo, eu não forme estruturas que deveriam estar caracterizadas como organizações do sistema posterior. Vamos trabalhar com a questão de sistema posterior, talvez não seja a terminologia mais correta, influenciando na região anterior. E o mesmo para que a gente não tenha na região anterior características encontradas na porção posterior. Então este timing e o espaço vai ser um ponto importante para que eu consiga então ter um primeiro processo de mecanismo de entendimento de como estas características são importantes. E por que eu estou frisando isso? Quando nós especificamente começarmos a abordar agora o ponto da organogênese, isso vai começar a ficar mais característico a partir de um dos pontos que começa a ocorrer a partir da 4ª semana de desenvolvimento, tá? Que é o processo inicial da caracterização da organogênese. Até a 3ª semana, nós temos um bloco de células que vai começar a se organizar, a começar a se estruturar e formar as partes iniciais dos anexos embrionários e a origem deste complexo do embrião que está começando a surgir.
tá? Por isso que eu estava utilizando o termo de embrioblasto. Até este determinado momento, eu não tenho um embrião que está sendo organizado e formado ainda. Eu tenho uma grande quantidade de células que vai formar absolutamente tudo, desde o processo inicial de conseguir sequestrar nutrientes da mãe, até o processo daquilo que vai revestir estas células para que não tenham contato direto com o útero ou com o ambiente externo, e propriamente as estruturas agora, dentro da terceira semana, que começam a se diferenciar em um novo indivíduo. Tá? Então isso também é um grande contexto importante para que nós consigamos compreender estas características relacionado ao processo do desenvolvimento embrionário. Aquilo que eu estava explicando para vocês também em algumas outras videoaulas, tá? Que são alguns fatores interessantes sobre esta sinalização e como estes tipos de órgãos e tecidos vão estar ocorrendo concomitantemente. A partir da terceira semana, como nós já havíamos acabado de conversar, eu vou ter um ponto importante. Eu começo então a formar o meu sistema nervoso central e as características vinculadas então ao processo de nutrição, na qual eu tinha o sincício trofoblasto, tá? Organizando a parte materna da estrutura, tá? Placentária, e o saco vitelínico secundário sendo formado e organizado, já não dão mais conta da demanda energética para o processo de duplicação e de sinalização química que é importante para estas células. Então, neste momento, formando o sistema nervoso central, também começa a se organizar um outro processo fundamental e importantíssimo para esta estrutura celular que está sendo organizada, que é um novo indivíduo que está sendo formado, que é o sistema circulatório. O sistema circulatório ele vai começar a ser formado juntamente com o cardiovascular para otimizar a demanda de oxigênio, tá? E a demanda metabólica na qual ela vai ter que apresentar neste momento para continuar mantendo o ritmo forte do processo de diferenciação dessas células. Tá? Só que se eu formar somente o sistema cardiovascular, todas aquelas minhas sobras metabólicas, tá? Não tem para onde ir, já que eu tenho uma característica dentro de indivíduos que são placentários especificamente, não ter uma organização de um alantoide bem desenvolvido. O alantoide ele também começa a evoluir a partir desse momento que as minhas estruturas de anexos embrionários começam a se fusionar à estrutura placentária. Tá? Tanto que o alantoide, posteriormente, vai servir somente como uma comunicação entre a bexiga e o cordão umbilical, formando uma estrutura importante que é o uraco. O uraco é o que vai fazer este transporte destas substâncias tóxicas e sobras metabólicas em direção ao sistema circulatório da mãe, tá? E também servindo como um ponto de engate para a excreção dessas características. Então, o que acaba acontecendo aqui? Se eu formo um sistema cardiovascular para ter uma maior demanda energética, concomitantemente, eu vou começar a organizar e estruturar um outro sistema fundamental para fazer este acompanhamento. Eu vou formar, a partir do sistema cardiovascular, o meu sistema linfático, que além de um processo inicial de resposta imune que começa a surgir dentro deste indivíduo, tá? Nós temos uma característica do sistema linfático de fazer a drenagem daquilo que vem do sistema circulatório, tá? Para uma caracterização de limpeza dessa estrutura. Talvez não seja o melhor termo, mas para que fique claro que vocês consigam entender. Só que no momento que eu formo um sistema linfático, todos nós temos uma ideia de que esta estrutura do sistema linfático precisa desembocar em algo. Então, juntamente com o sistema linfático, que tem uma ligação direta com o sistema cardiovascular, inclusive a partir de estímulos celulares como VEGF2, que são importantes características hoje visualizados para fatores genéticos para estímulos, né, de vascularização e formação de novas artérias e veias quando se há o processo de obstrução ou destruição destas estruturas, seja por acidente ou por qualquer outro motivo, na qual nós vamos encontrar na vida adulta. Dentro deste período embrionário, é um dos principais fatores que vai fazer com que eu tenha a formação do sistema, né, arterial e vascular, e juntamente com isso, uma derivação de um estímulo destas células para que eu comece a formar o sistema linfático. No momento que eu começo a formar o sistema linfático, que tem esta estrutura de ser um intermediário entre a excreção
e a nutrição na qual nós vamos ter no sistema cardiovascular, eu começo também a organizar um outro ponto importante, que é exatamente o sistema excretor, que começa a ser formado a partir da quarta semana, com uma localização específica e uma estruturação primária que ainda não tem função, mas que já vai servir como um molde para que, enquanto eu começar a demandar estas características energéticas, eu tenha um sistema que consiga eliminar esta toxicidade. Por quê? Porque todos nós sabemos que alterações fisiológicas como pH, temperatura, condições nutricionais especificamente, vão interferir neste processo de duplicação das células e as funções metabólicas. Que isso é um outro contexto que nós abordamos também na parte de biologia celular. Neste momento, nós vamos então começar a formar o sistema excretor para que cada um deles funcione de maneira específica e precisa. Então, os estímulos eles vão começar a ocorrer concomitantemente. E conforme cada um destes sistemas vai se desenvolvendo, o complexo todo vai sendo organizado. Então é importante nós termos este ponto. Eu vou formar o complexo todo, mas vocês vejam, estes estímulos eles têm que ser diferentes na região anterior e posterior. Por isso nós começamos a apresentar então a formação de um crescimento maior destas estruturas, a organização trilaminar, cada um destes pontos sendo importante para a formação e a indicação do que irá surgir em um determinado ponto, mas eu preciso ter esse distanciamento para que não comecem a ocorrer confusões neste processo e nesta formação destas minhas estruturas que estão sendo surgidas. A partir deste breve processo introdutório, nós vamos começar então a contextualizar especificamente a importância e alguns pontos característicos que eu tenho do período de organogênese, gente. O que nós vamos começar a trabalhar neste ponto, nesta caracterização como uma das grandes importâncias da organogênese? O próprio slide aqui já traz que é o período em que as três camadas germinativas, a ectoderme, mesoderme e endoderme, todos vocês já sabem de onde surgem estas estruturas. Epiblasto é o que irá se transformar em ectoderme, a mesoderme surgindo então a partir do epiblasto, obviamente, então da ectoderme, e a endoderme, que era o hipoblasto, sofrendo essas modificações a partir do processo de formação da organização da notocorda. A notocorda é quem vai orientar e indicar o que é a região anterior e posterior. E a partir da linha primitiva é que nós vamos ter o processo de transformação destas estruturas também, como alguns pontos importantes. Então, no momento em que eu tenho o surgimento destas três camadas diferenciadas, eu vou começar a dar o primórdio de orientação, que é tudo aquilo que nós conversamos agora, para a formação de órgãos e tecidos. Então, tudo isso vai servir como um ponto importante desta contextualização na qual nós estamos trabalhando. Então, ao final do período de organogênese, nós vamos ter que ter todos os sistemas já organizados ou formados, e a partir deste processo, dando sequência na questão gestacional, a maturação destas formações. O que compreende o período de organogênese, que também é importante para que não fique confuso dentro deste processo, Nós vamos separar agora, e eu vou trabalhar para que fique bem característico e fácil de vocês conseguirem compreender, a todos aqueles que estão estar visualizando então a aula virtualizada como um ponto importante. Nós vamos separar um período pré-embrionário, que é um termo que eu estou utilizando aqui para que fique mais fácil o entendimento, que é da primeira à terceira semana. Por que nós utilizamos o termo pré-embrionário? E por que eu vou utilizar esse termo? Especificamente aqui porque eu não tenho um embrião formado. No período pré-embrionário, talvez não fosse o termo mais adequado e correto, mas eu acho que fica mais fácil para o entendimento de vocês. Ou se utilizando o período pré-embrião, podemos trabalhar assim, é o período na qual eu vou ter então a organização de células totipotentes que vão formar todas as organizações específicas dentro desse contexto. Um período propriamente dito caracterizado como a formação do embrião, que é o período de organogênese. Quanto tempo em semanas, professor, nós vamos ter caracterizado como período de organogênese?
O período de organogênese ele é caracterizado pelo período da 4ª à 8ª semana de gestação. Esse é considerado o período em que eu tenho o chamado desenvolvimento embrionário. Tá? Por que o processo de formação do embrião? Porque quando nós trabalhamos com o conceito de embrião, eu estou trabalhando com uma ideia de que eu vou formar os meus órgãos e tecidos. Tá? Posteriormente, quando nós atingirmos o marco da 9ª semana gestacional, eu não utilizo mais o termo embrião. Se utiliza então a partir de agora da 9ª à 40ª semana, que é o período normal e característico de se esperar este processo do desenvolvimento embrionário, gente, tá? Nós utilizamos a caracterização do período fetal. O período fetal ele é diferente do período embrionário, porque a partir daqui eu não formo absolutamente mais nada. Tudo que deveria ser formado deve ser formado no período da 4ª ou 8ª semana. Posteriormente a este período, o que nós vamos visualizar, pessoal? Especificamente, aquilo que foi formado irá continuar sofrendo os processos de maturação. Tá? Exatamente por isso nós trabalhamos com outro ponto importante quando nós abordamos a organogênese. O período de organogênese ele vai ser considerado o mais crucial dentro do desenvolvimento embrionário, porque qualquer tipo de interferência ambiental neste momento vai servir especificamente para que os problemas mais graves ou questões teratológicas sejam visualizadas. Tá? Então, isto é uma condição e uma importância para nós conseguirmos caracterizar como um ponto importante. Tá? Da 4ª à 8ª semana, qualquer tipo de interferência ambiental vai ser o suficiente para que erros grandes demais, tá? Ou considerados cruciais possam levar a questões de abortamento, né? Ou a não continuidade deste processo de gestação. Que tipo ou como nós podemos caracterizar o que seriam fatores ambientais? Um dos principais pontos daqui, então, é exatamente as condições fisiológicas da mãe como principal processo importante de acompanhamento e cuidado. Tá? E os obstetras irão fazer exatamente este acompanhamento e estas visualizações das condições da mãe para saber se a partir deste momento nós teremos uma tranquilidade dentro do processo de organogênese. Vamos lá então, vamos caracterizar que tipo de fatores possam interferir. O estresse, porque o estresse acaba ocasionando um desbalanço hormonal, e nós já trabalhamos ao longo de todo este processo, tá? Dessas questões da disciplina, alguns pontos importantes. O hormônio ele vai ser um grande influenciador ou estimulador de indução química. Tá? E o processo de diferenciação destas células. No momento em que eu começo a ter caracterizações de pontos de interferência hormonal, os estímulos químicos alteram e nós temos uma característica muito importante dentro deste período de organogênese. Eu não tenho mecanismos de reparo ou reconhecimento de erro, tá? Porque como eu estou formando estas estruturas, tudo que eu receber de sinal neste ponto especificamente vai ser considerado como verdade. Né? Eu não tenho algo para dizer, houve uma indução química equivocada e eu não posso dar continuidade a isso, então nós vamos parar o processo do desenvolvimento embrionário, eu vou retomar esse processo de divisão celular e vou corrigir. Não, no momento que ele recebeu aquele estímulo químico, ele vai entender que, por exemplo, determinadas estruturas celulares que deveriam continuar funcionando, elas vão parar e vão dar sequência para o próximo passo. Como nós podemos visualizar isso, gente? O timing e o distanciamento destas células. Se há algo hormonal que possa interferir, eu já tenho um timing de expressão gênica diferente e este processo vai acabar fazendo com que o reconhecimento que deve ocorrer, por exemplo, para questões de diferenciações celulares em milissegundos, leve um período maior ou menor, e isto atrapalha toda a caracterização e a organização desse desenvolvimento. Outros processos de, não trabalhando com questão hormonal, mas então outros estímulos químicos, como bebidas alcoólicas,
drogas. Tá? Isso também vai ter uma interferência dentro de proteínas e receptores celulares que vão acabar também fazendo com que as células que estão sendo formadas compreendam este sinal químico como vindo da mãe. E isto vai levar, então, a eles interromperem o sinal, a acelerarem processos que podem ser considerados prejudiciais. Por isso que é considerado um dos pontos mais importantes dentro da caracterização gestacional o período de organogênese. Porque qualquer tipo de interferência externa aqui vai, com toda e absoluta certeza, bagunçar o processo destas diferenciações celulares. E é exatamente por isso que o acompanhamento neste período ele precisa ser o mais cuidadoso, tá? E o mais importante de observação da mulher e das suas condições fisiológicas. Tá? Nós também vamos poder abordar um outro ponto importante. Tá? Dentro do período de organogênese, ele vai ser separado em dois momentos distintos. Um de crescimento e elaboração de divisão celulares, chamados de morfogênese, que é o período inicial na qual eu começo a indução das células, e por fim um período de diferenciação e organização de padrões de células e tecidos. Para nós retomarmos aquilo que eu falei para vocês, nós vamos então ter dentro da quarta semana um processo de formação, indução química, para que eu comece a formar vasos, artérias. Isto vai fazer então com que parte de organizações de células se diferenciem e comecem a formar esse meu sistema cardiovascular. Isto vai fazer então com que elas comecem a se proliferar e vão então tendo essa diferenciação. Esta diferenciação vai induzir quimicamente outro grupo de células que vai também então começar e fazer este acompanhamento, passo a passo. Então aqui fica claro a questão do timing, um ponto específico. Ela vai levar, eu vou dizer hipoteticamente, 25 milissegundos para que o estímulo do VEGF2 faça com que eu tenha então a diferenciação de estruturas celulares formada a partir do sistema nervoso central e comecem a migrar para formar as organizações do meu sistema cardiovascular. Tá? E a partir deste processo, destes 25 milissegundos, no momento em que ela começa a migrar, células próximas, neste período, vão receber uma indução a partir da diferenciação que o VEGF2 está dando nesse grupo de células e vai começar a formar um sistema linfático. Também por uma indução caracterizada diferenciada. Entenderam, gente? É exatamente este ponto importante na qual nós vamos conseguir, então, compreender. O primeiro de um crescimento, começa a ter o processo de proliferação e diferenciação, e isso vai induzindo os demais a acompanharem estas características. Se vem um sinal externo neste momento, toda esta sequência de timing que precisa ocorrer acaba sendo diferente, e vai então tendo um processo de modificação na sua organização e na sua estruturação, que é um ponto importante. E aqui nós vamos trabalhar com uma das caracterizações também que vai ser fundamental nós conseguirmos compreender estas características do período de organogênese como um ponto importante. A partir da terceira semana, como nós já abordamos, nós vamos ter então a formação destes 3 folhetos embrionários, e um outro ponto importante. Eu começo a ter a formação dessas estruturas, organização do meu sistema nervoso central, um ponto específico do neurosporo anterior e o posterior, tá? E uma caracterização diferenciada aqui. Nesse momento, dentro do período de organogênese, eu vou ter o que nós chamamos de crescimento vertical, tá? Ou o processo de dobramento dessa estrutura do embrião, na qual ele vai fechar sobre um próprio eixo. Tá? Então esse processo de estruturas que eram achatadas vão começar então a se diferenciar em formar um tubo, e a partir deste tubo começar a organizar o que vai ficar por dentro e obviamente as características externas que começam a se organizar, mas um ponto fundamental para a diferenciação destas estruturas celulares. E aqui que é um período importante, que começa a ocorrer na 4ª semana de gestação, como fundamental para organizar como estes 3 tipos de tecidos precisam apresentar um comportamento diferente da região anterior e posterior, tá? Que é caracterizado pelo processo de dobramento do embrião. Ou seja, eu vou ter uma aceleração no processo de expansão e proliferação destas minhas células visualizadas na caracterização, tá? Cefálica e caudal, para distanciar um ponto do outro.
Aqui é importante que deste folheto fino que nós tínhamos, organizado trilaminar, eu começo a organizar um processo de dobramento, uma curvatura que ele vai apresentando conforme ele vai crescendo, e isto é importante visualizado, gente, neste processo, porque eu vou começar a separar a região anterior e posterior. Então, neste momento, é uma caracterização fundamental. E por que o dobramento do embrião ele é um ponto específico e importante para esta caracterização? Lembre então de novo que eu venho comentando com vocês e esta importância de nós conseguirmos ter uma base de biologia celular para compreendermos deste processo de formação das estruturas dentro da embriologia. Eu falei para vocês que o principal ponto para a organização destes 3 folhetos embrionários e o que vai ser fundamental para que eu saiba o que é uma coisa e outra é exatamente a questão do timing, do tempo e o distanciamento destas células. Esta organização do dobramento do embrião ela é importante agora para deixar característico um distanciamento maior entre o que deve formar organizações anteriores na cabeça e o que deve formar organizações posteriores na região caudal, tá? Então, obviamente, eu vou ter a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Estes 3 tecidos básicos, essas organizações de células vão formar todos os órgãos e tecidos. Mas a indução química precisa ocorrer de maneira diferente na região anterior e na região posterior. Então, o tempo que ocorre um estímulo aqui, até chegar na região caudal, já é o suficiente para que aqui estas células esqueçam o sinal que ocorreu na região anterior e continuem conforme os estímulos que ocorrem aqui de maneira mais constante e próximo a essas estruturas de células façam com que ela tenha um comportamento de transformação e organização de estruturas de órgãos e tecidos completamente diferente da região anterior. Por isso que é importante, caracterizado como uma das principais características relacionadas então a o processo de organogênese na 4ª semana, a caracterização do dobramento do embrião, onde eu vou ter então um processo de lentificação do crescimento lateral para formar essa estrutura cilíndrica, mas eu vou acentuar nesse processo, e quando eu digo lentificação, gente, vocês não pensem que ele simplesmente vai parar. Conforme ele vai crescendo, ele já estava formando essa estrutura, mas o que ele vai considerar como mais importante? Ele vai forçando o processo cilíndrico, mas ele vai acentuando especificamente aqui a caracterização para que se tenha uma maior demanda, para que eu já tenha a organização anterior e posterior muito mais rapidamente, porque vai ser crucial dentro do período de organogênese eu ter esta separação para que as células comecem a se organizar dependendo do posicionamento onde elas se encontram para formar estas estruturas específicas, tá? Então, isso vai ser uma das grandes características na qual nós vamos ter. Então, dentro deste ponto, dos derivados destes folhetos germinativos, nós vamos ter uma série de caracterizações. Eu vou trazer aqui alguns pontos que são importantes, caracterizados. Por exemplo, a ectoderme, de uma forma geral, ela vai dar origem ao sistema nervoso central, localizado então na região anterior. Toda a ectoderme localizada na região anterior vai ser importante para a formação então das proliferações, o que nós já vimos e caracterizamos na aula passada, no processo então da formação das estruturas do tubo neural, da crista neural, com o processo de invaginação, a formação destas estruturas e organizações, do que vai formar então o sistema nervoso central a partir daquilo, o tubo neural dando orientação do que vai ser o neurosporo anterior e posterior, todo este complexo formado a partir da 3ª semana. Então, a ectoderme que se localiza então na região anterior vai dar origem então à formação do sistema nervoso central, e na região posterior, esta mesma estrutura da ectoderme não vai se importar em formar, porque o timing e o tempo diferenciado para formar estruturas do sistema nervoso central vão demorar muito para chegar aqui. Então, o que ela vai organizar as estruturas dos nervos e todo o sistema que vai acompanhar o ponto da ectoderme na região anterior, tá? Formando algumas outras características, tá? E alguns outros pontos como curiosidades, o epitélio sensorial do ouvido, tá? O nariz e os olhos na região anterior, partes de revestimento como a epiderme, as estruturas vinculadas à organização da epiderme como pelos, unhas,
glândulas, né? A parte toda de organização de sistemas para proliferação de hormônios posteriormente, como hipófise, como pontos importantes que depois vão induzir e estimular pontos diferenciados. Tá? Para nós darmos mais algum exemplo, eu vou começar a formar as estruturas da hipófise, e aí vocês lembram aquilo que nós já falamos, né? Neste ponto importante, a característica dos estímulos hipofisiários formados na região anterior, para que depois eu comece a dar origem das minhas estruturas das gônadas, tanto em homens quanto mulheres, dependendo dos estímulos que são formados, tá? Estas induções. Mas para não formar duas estruturas semelhantes, eu vou organizar o que vai ser na região anterior e aquilo que vai ser considerado, então, como um ponto posterior para nós podermos abordar e visualizar. A mesoderme vai dar origem, então, a algumas características ao tecido conjuntivo, cartilagem, ossos, músculos estriados e lisos, o coração, os rins, os ovários, os vasos sanguíneos, linfáticos, a região dos testículos, e aqui é um outro ponto importante para nós trabalharmos, tá? Estou dando um exemplo do homem. A região da ectoderme vai ser importante para formar, então, voltando o slide para nós trabalharmos, por exemplo, com a hipófise. A formação da hipófise é o que vai estimular a mesoderme neste processo especificamente, por a organização de diferenciação de estruturas celulares, a mesoderme se diferenciar nos pontos de formação dos testículos e as estruturas gonodais que vão sendo organizadas. Tá? Então vocês vejam que aqui nós temos um ponto importante. A ectoderme forma alguma coisa, a mesoderme complementa aquilo e a endoderme também vai acompanhar estes processos. Tá? Dependendo dos locais aonde se encontram, o que cada um destes tecidos vão fazer e vão estar relacionados, gente, tá? Como algumas caracterizações importantes daquilo que nós já estamos trabalhando e observando, tá? Que vão então ser... Então nós temos este acompanhamento, que é um ponto interessante e importante para nós conseguirmos identificar estas organizações e estas características distintas. Tá? Então, como ponto da endoderma, cada um deles vai ser uma característica diferente e agora, dependendo da posição onde se encontra, pelos estímulos e pelo timing localizado, nós vamos ter então este processo identificado e caracterizado para organizações específicas daquelas localidades, e isso vai ser um outro fator importante para nós termos esta condição e este reconhecimento. Né? Dentro das características gerais, na qual nós vamos conseguir visualizar aqui, eu vou dar um breve ponto importante destas organizações e destas características, tá? Semana a semana é uma organização do que é esperado externamente para essas visualizações e estes pontos na qual nós vamos conseguir então caracterizar e observar, gente, tá? Então, por exemplo, dentro da quarta semana nós vamos ter a organização então de observarmos de 4 a 12 somitos. Vocês lembram que eu falei para vocês o que são os somitos? Os somitos são exatamente estas estruturas que vão ser organizadas próximo à região da coluna vertebral que está sendo formada, né, do embrião, e que vai ser organizado como estruturas de células mesenquimais, que vai destinar a servir como um ponto de indução para a diferenciação e a formação de moldes caracterizados para estes pontos importantes. Tá? Eu ainda vou apresentar na quarta semana o tubo neural aberto nos neurosporos, tanto anterior quanto posterior, mas a partir deste processo, é importante com que eu venha a visualizar o fechamento conforme vai se ocorrendo. Né? Aqui nós temos um período importante, tá? Que é caracterizado e que é importante de ser esperado, que pelo menos até o processo caracterizado ao fim da oitava semana, estes neurosporos precisam estar fechados. Quando nós trabalhamos com a característica do período fetal, se faz alguns testes nos estágios iniciais, e principalmente exames de imagens, que vão ser chamados especificamente, tá? Para que eu consiga visualizar a caracterização desta parte de fechamento de neurosporos. Né? Então, eu vou fazer alguns exames de imagem, e a partir desse processo de visualização destes exames de imagem, eu consigo visualizar alguns pontos importantes se há o fechamento do neurosporo anterior ou não. Se não há o fechamento,
tá? Eu tenho a caracterização de entrada de estruturas de líquido amniótico que foram sendo organizadas também dentro deste período e formando grandes bolsas nesta região, que obviamente vão estar relacionados então a problemas sindrômicos e características de má formação do sistema nervoso central, já que eu não tive o estímulo específico, tá, para conseguir fazer o fechamento desta minha estrutura neural, né? Então são alguns pontos característicos e importantes na qual nós vamos visualizar e também que vão ser fundamentais para nós conseguirmos caracterizar. Tá? Dentro deste processo eu já tenho a organização dos meus arcos faríngeos, uma organização especificamente, tá, da região mandibular, ainda muito que primitivamente dentro deste período da 4ª a 8ª semana, tá, onde eu vou ter a formação da estrutura do chamado osso hioide, que é um osso abaixo da região mandibular, que fica próximo às estruturas que vão dar origem depois à caracterização da região da mandíbula. Então, o que nós vamos ter neste ponto específico é, primeiramente, se nós visualizarmos um pequeno grão de feijão com formações, então, das estruturas dos arcos faríngeos. Cada uma destes pontos dos arcos faríngeos vai ser importante para formar as estruturas da mandíbula, da boca, do palato, organizações do que vai separar entre esôfago, faringe, traqueia, como as regiões anteriores, que precisam se comunicar depois com as regiões posteriores, onde a indução química vai ser diferenciada e os processos biológicos também. Eu começo a formar, então, na 4ª semana, estes arcos faríngeos, brotos dos membros inferiores, e eu ainda apresento uma estrutura importante que é a eminência caudal. Aqui é uma das grandes características interessantes quando eu trabalho com questões de mamíferos especificamente. Se nós pegarmos e visualizarmos todos os embriões dentro deste período, independente se são humanos, se são gatos, cachorros, elefante ou o que for, todos eles vão apresentar a presença de cauda, uma chamada estrutura de eminência caudal. Conforme vai se passando o processo do desenvolvimento embrionário, a eminência caudal ela vai começando então a sofrer um processo de involução. Então nós temos também esta caracterização. Eu sempre gosto de brincar quando a gente passa esse processo dessas características do período embrionário, é exatamente neste ponto que nos separa dos Saiyajins. Os Saiyajins há uma manutenção desta característica da eminência caudal e é exatamente por isso que eles têm rabo. Obviamente estou brincando porque os Saiyajins não existem e muitos de vocês nem sabem do que eu estou falando, mas faz parte de um desenho chamado Dragon Ball, que ele é muito conhecido entre aqueles adoradores de anime. Então também é sempre uma brincadeira que eu faço e quem quiser procurar pode procurar por Dragon Ball e aí vocês vão ver quem são os Saiyajins especificamente e a presença dessa estrutura da eminência caudal que mantém durante o desenvolvimento. Apesar de fictício, é interessante sempre fazer essa brincadeira porque descontrai um pouco sobre um assunto que é extremamente denso e tem uma grande quantidade de informações que são passadas ao longo deste processo. Gente, isso aqui que nós estamos visualizando é um embrião com 4 semanas. Obviamente, para nós, ao observarmos essa caracterização de imagem aqui, ele mais parece um pequeno grão de feijão, mas é onde eu começo a apresentar grandes estruturas e modificações. Vocês podem visualizar ali o início da formação das placas dos olhos, das lentes, que vão ser importantes depois para dar estímulo ao processo de organização das estruturas dos olhos. É exatamente aqui neste momento, se houver uma indução externa química diferenciada, que eu posso levar a formar a organização, por exemplo, como ciclopes. Se eu não tenho o processo de dar continuidade da formação da placa dos lentes, depois para formar as estruturas córneas e as organizações do olho, eu não tenho a duplicação deste meu ponto das estruturas do olho, eu passo a ter um só. Ao não formar as organizações do olho, eu também vou diretamente estar estimulando um processo de formação das estruturas ósseas da região cranial e a organização cartilaginosa do meu nariz. E eu não formando o olho de maneira correta, eu não formo o nariz, eu não tenho a indução para a formação da mandíbula e tudo vai sofrer processos de indução diferenciada. Grandes quantidades de má formação neste período, caracterizado por um simples erro que ocorreu dentro deste período. Vocês podem visualizar então ali o ponto importante destas características que nós estamos visualizando, desde a organização lá na base,
Próximo a essa estrutura do neurosporo posterior, eu vou ter a organização da faringe ainda, e estruturas inicialmente logo posterior à organização da faringe, como ponto então das proeminências mandibulares e organizações dos meus arcos faríngeos, como alguns pontos importantes e interessantes, gente, na qual nós vamos conseguir observar e caracterizar aqui. Na quinta semana eu ainda vou ter pequenas mudanças na forma do corpo. Eu começo já a visualizar o crescimento da cabeça maior do que a região, de que outras regiões. Isso é uma característica que vai se manter ainda, mesmo durante o período fetal, tendo uma diminuição em estágios posterior. Porque, gente, eu ainda vou ter uma aceleração neste processo da região considerada anterior. Primeiro, por quê? Porque eu vou formar uma das estruturas que é fundamentais para dar a continuidade e a manutenção deste embrião que está sendo formado, que é exatamente a organização do meu sistema nervoso central. Sem meu sistema nervoso central, eu não tenho uma organização característica e também as minhas condições específicas de envolvimento passam a ser problemáticas posteriormente, tá? Aqui é um outro ponto importante de poder ser discutido também sobre estas características. Erros, por exemplo, grandiosos demais, como interferências externas que não levem a dar continuidade no meu sistema nervoso central, não vão ser tão cruciais neste momento, dependendo, obviamente, do erro, né, para dar a continuidade ou não. Isso é um dos casos que nós podemos trabalhar depois com a questão do desenvolvimento e surgimento de anencefalia, tá? Quando eu não tenho a formação do sistema nervoso central. Muitas vezes, em alguns casos, vão ser feitos acompanhamentos e vai ver que a criança é anencéfala. Tá? Todo o processo gestacional, dependendo das condições que foram feitas ou do grau de anencefalia, se eu formo as estruturas que são chamadas de instintivas, como o bulbo e o cerebelo, que vão dar estímulos primários, todo o processo de desenvolvimento irá continuar, eu só não irei formar estruturas como o meu cérebro, que vai ser fundamental depois para o processo de funcionamento após o nascimento. Então são algumas características interessantes. O próprio processo gestacional vai continuar, porque as funcionalidades do cérebro ainda elas não são totalmente evidentes aqui. O cérebro ainda vai estar se desenvolvendo e maturando ao longo deste processo gestacional. Então, os outros órgãos e tecidos ainda vão conseguir demandar e continuar funcionando, porque as condições nutricionais vêm do cordão umbilical e dão a possibilidade do processo de desenvolvimento gestacional neste período. Então é importante que se faça esse acompanhamento, essas características. E é normal de se esperar dentro dessas condições, sim, que nós tenhamos a característica da região da cabeça começar a se desenvolver de maneira mais acentuada, né, do que outras porções e outras regiões, porque aqui um ponto fundamental é a formação do nosso cérebro. Eu ainda vou ter o processo, então, inicial de uma outra informação interessante. A face que começa a ser formada vai entrar em contato com a chamada saliência cardíaca. Aqui é uma outra característica que nós podemos trabalhar e abordar, gente. O que é essa parte da saliência cardíaca? Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma informação interessante. Dentro da terceira semana, quando nós começamos a formar o sistema cardiovascular, toda a parte de formação dos vasos e artérias vai ocorrer normalmente dentro da estrutura do embrião, começando a se desenvolver, porém o coração ele vai surgir fora da cavidade torácica, né? Como nós já trabalhamos em algumas aulas, especificamente, conhecido como ectocardia, quando este processo da região da face, especificamente, dos meus arcos faríngeos, não faz o processo posterior, que conforme ele vai crescendo e se dobrando, a tendência é que os arcos faríngeos façam uma caracterização distinta. Eu até vou utilizar um exemplo, como se o coração estivesse aqui, e o arco faríngeo vai acabar fazendo então um processo de engolir ou englobar essa estrutura do coração para jogá-lo dentro da cavidade torácica. Se isso não ocorrer, nós vamos ter problemas posteriormente. Nós já conversamos na questão da ectocardia como um erro que pode começar a ocorrer nestes períodos iniciais da organogênese. Por quê? Porque se o coração fica externamente e ele foi organizando todos os órgãos e tecidos, aqui eu tenho um problema crucial. Dentro da região da minha cavidade torácica,
o meu pulmão e os outros órgãos vão ocupar este espaço e não vão permitir, então, para que em processo futuro eu tenha a colocação da organização do meu coração para dentro da cavidade torácica. Né? Então, as cirurgias feitas nestes processos são só para recobrir com pele e tecido, mas o coração ele vai ter que ficar para fora, porque eu não tenho como abrir a região torácica e botar o coração para dentro, porque isso não tem esta possibilidade, esta caracterização, gente. Então isso vai ser um outro fenômeno na qual nós vamos conseguir visualizar. Então esse processo de englobar essa estrutura cardíaca depois vai ser fundamental para dar continuidade, até porque dentro dessas caracterizações, quando se trabalhar especificamente com a organização de como se tem o surgimento do sistema cardiovascular, é possível visualizar ainda algumas outras informações bem interessantes, né, sobre a maneira como é formado as estruturas do coração, até para em alguns casos, dependendo desses estímulos que ocorram aqui, para que a própria organização da torção do coração que vai ocorrer, onde nós vamos ter então um ponto bem diferenciado sobre a estrutura, né? O coração primário ele forma com os ventrículos em cima e os átrios embaixo, e aí nós temos um processo de aceleramento lateralizado desta região dos ventrículos que começam então a forçar a sua descida e vão inverter, jogando as estruturas atriais para cima, e as ventriculares para baixo. Tá? Isso se faz normalmente com esse ponto dessa diferenciação e esta indução. Ela vai levar, dependendo da indução química que ocorra, um direcionamento para a estrutura dos ventrículos, especificamente para o seu processo de proliferação, forçando a torção do coração para a esquerda. No momento em que eles começam a fazer a descida, então eu vou ter todo um processo de organização para nós podermos visualizar, como se fosse me utilizando como modelo. Então as estruturas ventriculares elas estão localizadas em cima e elas vão começar a fazer o processo, tá, de crescimento especificamente para a região então da esquerda. Então ela vai começar a forçar a sua descida e seu crescimento, forçando então para que o coração venha a ficar todo para o lado esquerdo, especificamente na região, e os átrios então localizados na porção superior. Dependendo deste processo, e especificamente quando se tem um englobamento e começa essa diferenciação, se for feito um estímulo equivocado, nós vamos ter um outro processo bem interessante, que é o processo de espelhamento, que em alguns casos ocorrem e também são relacionados com algumas patologias, gente, que é legal. O espelhamento faz o quê? O ventrículo, em vez de crescer e se deslocar para a esquerda, o ventrículo vai acompanhar um processo de crescimento e vai se deslocar para a direita. Né? O que nós temos como um ponto crucial para isso, dependendo da indução? Se nós observarmos, nós vamos ter 2 lóbulos pulmonares na esquerda e 3 na região direita, especificamente sendo organizado, né, dentro dessa questão de anatomia. Se ele sofre o processo de indução e vem para a região direita, o que nós temos? O coração aqui, localizado como dextrocardia, que é essa patologia especificamente, ele vai acabar então pressionando parte de um dos lóbulos e eu vou perder condição pulmonar. Por quê? Porque eu vou ter parte dessas minhas estruturas aonde está mais organizada e adaptada para ter esses 3 lóbulos, um deles vai ficar sempre comprimido pelo processo do coração. Então também se tem esta informação e esta caracterização interessante. Há em alguns casos em dextrocardia um outro ponto bem interessante, algumas outras características que são algumas curiosidades. Há o processo de espelhamento completo. Então quando na verdade o coração cresce para o lado errado, vai para a direita, tá? Especificamente, se tem desenvolvimento então para a região direita da estrutura, tá? E o que acontece? O pulmão também inverte. E todas as estruturas do corpo vão ser completamente invertidas. Na maioria dos casos, obviamente, que eu tenho é somente o coração torcendo para a direita e o restante seguindo a indução de organização para a esquerda. Né? Então, isso vai ser uma condição bem interessante e importante, porque vai trazer alguns aspectos de, não inabilidade, mas uma diminuição da condição pulmonar e alguns outros problemas futuros para esta criança no período pós-gestacional. Então, vocês vejam já que dentro destas características na qual nós estamos observando aqui, entre essas pequenas informações, podem ocorrer uma série de erros
especificamente, e é importante que a gente tenha condição de que tipos de erros vão acontecendo e conforme vai se tendo esta característica da organogênese. Tá? Eu também vou ter alguns outros pontos então fisiológicos para nós abordarmos, tá? Como a característica dos brotos dos membros superiores vão começar a ser organizados, vão ter pequenas formações parecendo remos, os inferiores já vão ter essa organização parecendo nadadeiras, e aqui é um período importante. Na quarta semana, tá, de gestação, nós temos um ponto de formar os rins iniciais, tá, que são os moldes a partir da indução de porções de somitos, tá, na qual vão estar localizados e que vão indicar para onde estas células devem começar a surgir. Isso se tem então no processo de formação na quarta semana, nós falamos de sistema excretor, eu vou começar a organizar então os chamados pronéfrons. Eu trago aqui a exemplificação como um ponto importante, porque na quinta semana de gestação eu já tenho rins funcionais, que são os rins intermediários, os chamados mesonéfrons. Tá? Os mesonéfrons eles vão ficar na quinta, na sexta, na sétima e na oitava semana, até o final do período embrionário, funcionando, enquanto neste processo importante, tá, destas 4 semanas consecutivas, eu vou continuar no período de organogênese formando os meus rins verdadeiros, tá, que vão ser chamados de metanéfrons e que vão estar prontos na 9ª semana de gestação. Vocês lembram que eu falei para vocês nessa parte então de caracterização de gametogênese, que é uma das características também que nós trabalhamos em algumas das nossas aulas virtualizadas. No período da 9ª à 12ª semana é exatamente o período onde eu começo a fazer então a caracterização dos meus órgãos sexuais, dependendo da indução hormonal. O que nós temos como ponto característico que eu estou querendo fazer uma relação aqui com vocês? Tudo isso vai estar ligado com o processo de indução destas células. Tá? Conforme na 9ª semana eu formei já os meus rins verdadeiros, eu tenho a possibilidade de terminar as características do meu sistema excretor. O meu sistema excretor já está pronto, então neste momento é exatamente que eu vou dar sequência ao processo de transformação e surgimento então daquilo que já foi pré-formado e organizado, então para a caracterização do meu sistema excretor, que é a parte final, então agora do sistema reprodutor. Eu termino a parte especificamente do sistema excretor e eu dou a possibilidade de dar continuidade a partir dessa indução à formação do meu sistema reprodutor como uma das características bem importantes na qual nós vamos conseguir visualizar. Então vocês vejam esta ponto e essas características como algumas organizações bem interessantes e básicas para nós conseguirmos aqui trabalhar e visualizar. Tá? Uma outra característica, então, também dentro deste ponto, vocês podem visualizar a imagem. Aqui nós temos, então, um embrião com 5 semanas dentro do período de organogênese. Praticamente muito pequeno, ele tem 4 milímetros e vocês conseguem ver então as estruturas da eminência caudal ainda presente, a organização na parte posterior bem lá embaixo, onde nós vamos conseguir visualizar as estruturas especificamente em forma de nadadeira, e as posteriores de remo. E aqui eu consigo ver, se vocês observarem, tá, gente, neste ponto aqui eu vou fazer assim, vocês procurem para ver aqui a cabeça, tá? Que está aqui, como nós estamos vendo. E se nós dermos uma continuada com a região da cabeça, a cabeça ela está tocando em uma pequena estrutura e uma pequena protuberância. Ali eu já tenho algumas proeminências formando da estrutura do meu cordão umbilical, mas exatamente naquele ponto ali eu tenho as organizações das estruturas e a aproximação da organização dos meus arcos faríngeos, como nós podemos visualizar ali, com a organização do coração que se encontra externamente. Tá? Então, a partir deste ponto, na 5ª semana, eu começo a ter uma aproximação desta minha organização do coração, tá? Com demais pontos e estruturas específicas na qual nós estamos aqui observando e visualizando. Tá? Na 6ª semana, gente, o que nós vamos ter como uma característica interessante e importante? Já se há algumas alterações externas, eu já começo a formar os meus cotovelos, o desenvolvimento das placas da mão, então aqueles pequenos remos formados já começam a formar estruturas de placas de mão, com uma diferenciação, a organização dos raios digitais, os primórdios da formação das digitais já começam a ser formadas, e eu começo então a apresentar o que se chama de movimentos espontâneos.
Gente, o que são os movimentos espontâneos? Eu já tenho um processo inicial, então, de formação do meu sistema nervoso central e periférico, e a partir de agora, os processos chamados movimentos espontâneos, na verdade, são espasmos. Espasmos por quê? Porque aqui eu começo, então, a dar o processo de formação e readequação. Então, nesse período, enquanto eu começo a formar neurônios, né, os nervos, eu vou tendo pequenos estímulos elétricos até eu conseguir me adaptar a essas condições. Isso vai fazendo com que eu tenha pequenos movimentos espontâneos que, na verdade, são caracterizados como espasmos elétricos que vão fazendo com que ele comece, então, a ter estas diferenciações. Vamos tendo organização a partir da formação das estruturas próximas aos olhos, o desenvolvimento das saliências auriculares, né? O meato acústico externo, a parte, então, organizada especificamente, e o olho já bem evidente, formado e caracterizado, que nós já conseguimos ver. Então vocês vejam, a partir da formação dos olhos, eu já começo a ter uma diferenciação das estruturas do nariz e também uma indução para o processo de formação das orelhas. Lembrando que as orelhas elas vão ser formadas na base da região próximo aos arcos faríngeos e conforme depois a cabeça ela vai crescendo, toda a parte das orelhas também vai subindo e vai tendo que ser desenvolvido e ficando próximo então às estruturas dos olhos, como eu falei para vocês. Um ponto importante de se ver mau desenvolvimento, isso nós vamos trabalhar nesta questão caracterizado especificamente dentro do período fetal, é que nós vamos tentar, eu vou fazer assim, se faz exatamente a medida do distanciamento para se observar o processo de inserção e localização do ponto da orelha em relação à localização dos olhos. O que se chama de baixa implantação das orelhas. Se houver um processo dessas minha localização com o olho, as estruturas do movimento crânio-facial e a orelha, ou parte da porção superior da orelha estiver abaixo da linha dos olhos, já tem um indicativo específico de que o meu crescimento e o meu desenvolvimento cerebral também não ocorreu de maneira adequada. Por que o meu desenvolvimento cerebral não ocorreu de maneira adequada? Porque a cabeça vai crescer, porque o cérebro está crescendo. Tá, gente? Isso é um outro ponto que nós vamos trabalhar também com algumas coisas que foram caracterizadas numa epidemia que teve de Zika vírus com processo de microcefalia. Muitos acreditavam que a questão, e eu já comentei com vocês em alguns outros momentos, que a microcefalia não é o processo da cabeça começar a diminuir. É simplesmente por quê? Porque como o vírus da Zika ele tem uma preferência por estruturas de células nervosas, e neuronais, ele vai então ter um processo de migração para a região do sistema nervoso central e lá vai começar a se replicar dentro destas células. Se nós temos então um quadro importante, estas células estão sendo formadas e organizadas, ao invés de formar novas estruturas neuronais, eu vou formar novos vírus. E o que o organismo entende é que o cérebro não precisa mais se desenvolver porque ele já chegou no ponto máximo. A indução é feita exatamente por estes estímulos virais que vão fazendo essa caracterização. O que nós temos como um ponto importante? Se o cérebro não cresce, a minha cabeça também não precisa acompanhar, formar o restante dos ossos. Por quê? Porque eu já cheguei neste ponto importante e evidente então. Então toda a questão de distanciamento dos olhos, o processo de deslocamento e da posição final das orelhas, tudo vai ser feito esse processo de interferência dentro deste período de organogênese. Então são vários pontos na qual nós vamos conseguir abordar e visualizar. Aqui nós já temos então a caracterização para que vocês consigam ver, já é possível ver as estruturas dos olhos já mais ou menos organizados, parte desta formação, a organização da membrana bucofaríngea também, pequenos pontos auriculares já sendo organizados aonde vai ser da inserção, e vocês vejam que realmente tem um processo de surgimento, como nós temos na imagem aqui, extremamente próximo à organização dos arcos faríngeos, bem abaixo. O processo já de contato e o início do englobamento dessas estruturas cardíacas, na qual nós vamos ter aqui, cardiovascular para dentro da região da caixa torácica, e é possível já se ver organizações do pedúnculo especificamente caracterizado como um ponto importante então do surgimento destas minhas estruturas do cordão umbilical, gente, como um ponto importante. Na 7ª semana, eu já vou ter uma organização chamada de chanfraduras entre os raios digitais das placas da mão, uma organização do pedículo vitelínico,
que é uma característica interessante também que nós vamos conseguir observar, tá? E algumas organizações importantes. O desenvolvimento dos raios digitais já bem formados. A organização da herniação umbilical. A organização da herniação umbilical é importante, porque nós vamos ter um outro ponto específico aqui para preparação posteriormente. Conforme eu vou formando as estruturas do meu intestino, né, nós vamos ter um outro ponto importante que vai ocorrer dentro do período fetal já, para terminarmos de maturar as organizações do intestino que foi sendo formado. O intestino ele vai entrar para dentro do cordão umbilical na 9ª semana e vai voltar para dentro da cavidade abdominal próximo à 11ª semana. Então todo o processo de torções que vai sendo feito conforme eu vou tendo a formação das minhas estruturas arteriais, né, e do sistema vascular também, eu vou tendo esse processo de dobramento de um ponto importante. Gente, aqui eu trouxe mais uma característica chamada começo da ossificação dos membros superiores. Por que nós trabalhamos com uma ideia de ossificação dos membros superiores? E o que é isso, este ponto importante de ossificação dos membros superiores? Aqui é uma base para nós conseguirmos então observar e caracterizar como o ponto seguinte: toda aquela estrutura do meu sistema esquelético que foi sendo formado, na verdade não é osso ainda, tá? Ela é cartilagem. A partir desse processo de induções, eu vou ter, então, uma mineralização da matriz que foi sendo formado para enrijecer, então, começar a fortificar estas minhas estruturas de cartilagens que vão sendo organizadas, então, como ossos. Tá? Então, aqui nós temos a organização especificamente do embrião com 7 semanas. Já é possível visualizar alguns pontos de movimento. E, de novo, vocês vejam, conforme foi passando as semanas, que realmente a região do sistema nervoso central e da cabeça, ela é a que vai mais se desenvolver durante esse período, porque é um dos principais pontos importantes, a formação do sistema nervoso central, como um ponto importante. Tá? Dentro da 8ª semana, as regiões dos membros já vão ser reconhecidas. Eu tenho os dedos mais compridos e totalmente separados. É aqui neste ponto em que nós vamos ter o desaparecimento da eminência caudal. A cabeça ela ainda vai ser desproporcional, quase a metade do embrião, e isso ainda vai se perdurar durante um período de tempo, dentro do período especificamente fetal, aproximadamente até o final da 12ª semana. Eu ainda vou manter algumas destas características. As pálpebras começam a ser mais evidentes, porque até então eu só tinha a formação dos olhos, né? As aurículas das orelhas externas começam a tomar sua forma final, então nós já vamos começando a organizar como nós podemos visualizar aqui. Então aqui é um embrião no início da 8ª semana, e aqui é um embrião especificamente ao final da 8ª semana, quando ele deve estar completamente pronto, gente, entrando na parte, então, da 9ª semana. Então, aqui, caracterizado especificamente, eu já formei todos os órgãos e tecidos e vou maturar estes pontos importantes. Tá? Então, exatamente a partir desta caracterização é que nós conseguimos ver alguns pontos finais. Tudo que tinha que ocorrer da 4ª e 8ª semana já foi feito, tá? E eu trouxe de uma maneira bem abrangente, porque, obviamente, se nós fôssemos pegar o período e as características de cada órgão e tecido, isso vai mais ainda horas e horas de aula para que nós consigamos compreender. Mas dentro desta organização geral do que nós temos como ponto importante de características, é exatamente os principais processos a serem observados como os pontos importantes a serem visualizados dentro do período embrionário, na qual nós estamos vendo. Aqui também é característico e possível de ser visto como estes processos. Tá? Para nós terminarmos esta parte da aula, eu trago este quadro, é um quadro bem interessante que relata os principais pontos de como as influências externas vão acabar interferindo no processo de formação e maturação, tá? Dentro de órgãos e tecidos, e quais são os principais pontos cruciais na qual nós devemos tomar cuidado para que não se tenha essa caracterização de má formação. É importante nós também relacionarmos uma outra característica, tá, gente? Não significa que, passado o período embrionário, nós não venhamos a ter problema, estaria liberado
a utilização, por exemplo, de drogas. E drogas eu não vou só utilizar os termos de drogas ilícitas, tá? Nós vamos ter drogas lícitas, por exemplo, como bebidas alcoólicas, tá? A utilização de medicamentos, seja para dor de cabeça, enjoo, dores no corpo, febre ou qualquer tipo de coisa, porque alguns determinados medicamentos ainda vão estar interferindo no processo. O que acaba acontecendo é que nós vamos ter atenuado estas características, porque eu já tenho um órgão formado. Mas eu vou ter um outro ponto importante. A maturação dessas minhas estruturas vão acabar sendo influenciadas e eu posso estar relacionando ou caracterizando um atraso no desenvolvimento destas minhas estruturas pela utilização destas substâncias químicas que vão continuar interferindo até a final do processo gestacional, gente. Independente do grau na qual nós vamos acabar consumindo. Então isso é uma informação importante para nós conseguirmos caracterizar. Aqui, então, nós vamos dar a última parte, a última abrangência a estas importâncias e estas características, que é o controle do desenvolvimento embrionário como um ponto significativo geral, tá? Como eu já falei para vocês, o que nós vamos ter que trabalhar neste momento e neste conceito é exatamente as características da complexidade de como se dá esse processo. Eu já abordei de uma maneira mais sucinta com vocês, né? Mas essa diferenciação é um mecanismo que vai ocorrer e ter todo um direcionamento, né? E o controle específico ele vai estar caracterizado dependendo de interações precisas, fatores genéticos e coordenados, como nós já trabalhamos, e a questão da migração, regulação, processo de formação, morte, a diferenciação destas células vai estar principalmente sendo observada como um ponto mais crucial dentro deste período de organogênese. Tá? Então, o mecanismo que vai influenciar neste processo, como eu falei para vocês, é o tempo e o espaço. Tá? E dentro destas interações nós vamos separar em 3 grandes grupos, os chamados fatores de sinalização direta, que é onde o tempo e o espaço eles precisam estar relacionados com células vizinhas ou muito próximas para que se tenha essa interação. Os de matriz extracelular, na qual, para que vocês consigam compreender, e aí voltando àquilo que eu comentei antes, eu vou ter ectoderme formando a parte do sistema do nervoso central. Parte dessas substâncias químicas passam a ser liberadas no sistema como um todo, ficam organizados dentro da matriz extracelular e eu não vou ter, por exemplo, organizações de células tão próximas ou vizinhas ali, mas eu vou ter estruturas de mesoderme recebendo esta informação e acompanhando esse movimento para que, juntamente com o sistema nervoso central, eu forme organizações que são importantes para dar contribuição a estas características do sistema nervoso central. Tá? E os de contato direto são aquelas que têm os gap junctions, especificamente, que é abordado nas partes de características quando se estuda a caracterização de citoesqueleto e principalmente a parte então de filamentos intermediários, na qual a comunicação se faz direta e a partir deste processo nós temos essa caracterização de sinalização, como nós vamos podendo visualizar. Ele precisa ter um contato físico entre uma célula e outra e a partir destes processos tendo esta diferenciação e estas organizações. Como eu falei para vocês também, um destes pontos da questão da indução celular é que todos estes mecanismos eles vão estar regulados. Eu dei o exemplo para vocês. Para formar a parte do sistema então completo, eu vou ter a formação do cardiovascular, que concomitantemente vai estimular a parte do linfático excretor, e a partir do excretor eu começo a formar o sexual vai formando outras estruturas e vai dando a coordenação e eu vou acompanhando estes meus processos. Qualquer tipo de erro que venha a ser formado vai interferindo nestas características. Aqui é um bom exemplo que nós temos da formação do sistema cardiovascular e linfático, as interações que eu vou tendo dentro desses grupamentos diferenciados para que a mesma estrutura de células comece então a se comportar de maneira diferente e sofrendo proliferações e migrações para formar novas estruturas e tecidos também. Então o que vai determinar exatamente a característica de tempo e espaço que vai fazer com que eu tenha induções diretas. Um bom exemplo, como eu falei para vocês, e para nós então encerrarmos essa parte, e aí vocês vejam um ciclope ali como característica normal, nós não vamos ter a indução correta para a formação das estruturas a partir da lente,
Se não há o processo da formação da lente, a organização para formar então a placa, as estruturas córneas, as organizações da íris, todo o processo dos bastonetes, coloração, toda aquela característica dos olhos não ocorre de maneira adequada, eu não tenho a duplicação destas minhas estruturas. Se eu não tenho a formação inicial dos olhos, eu não vou induzir de maneira correta a partir dos estímulos que vão ser feitos próximos às organizações dos arcos faríngeos para a formação da estrutura do nariz, tá? E especificamente, se eu não tenho a formação do nariz e dos olhos, eu não tenho a característica para a colocação e a formação das minhas estruturas das orelhas, na qual nós vamos poder visualizar. Então vocês vejam, o que vai determinar o ponto do crescimento destas estruturas, obviamente, é um complexo e um contexto de interferências. O olho estimula a formação do nariz, que vai formar a boca, que daí a partir da boca eu tenho a organização das orelhas, as orelhas acompanham o processo de posicionamento dos olhos, conforme os olhos vão sendo organizados e maturados, as orelhas vão acompanhando, e se tendo a formação do nosso sistema visual, né, e auditivo ao mesmo tempo, como pontos importantes e característicos dentro destas condições e desses contextos. Qualquer tipo de alteração vai levar invariavelmente, então, a estes erros e estas características que vão ser fundamentais para que nós não consigamos ter esta complementação e esta característica que nós estamos vendo, tá, gente? Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar para vocês neste determinado momento na nossa videoaula, caracterizado sobre alguns pontos importantes dentro, a partir do rescaldo que nós fizemos da terceira semana de gestação, então com o período de gastrulação e entrando num outro período muito importante e mais crucial, que é exatamente o período de organogênese. Toda esta readequação e esta reestruturação destes meus pontos para que eu tenha então a formação de todos os meus órgãos e tecidos. A partir desse momento, terminado a 8ª semana, nós vamos dar então sequência à questão das características fetais, que vai ser o nosso próximo tema da videoaula, para que nós consigamos compreender as principais características fetais de uma maneira geral e como estes processos de maturação são possíveis de serem visualizados ao longo de todo este processo. Tá? Então, isto são mecanismos na qual nós vamos conseguindo observar e visualizar como um dos principais pontos para nós termos, então, da importância destas características. E eu volto a dizer para vocês, o conhecimento de pequenas caracterizações e estruturações celulares vai ser fundamental para que depois eu consiga ter uma noção básica do processo do desenvolvimento embrionário. Do momento em que eu consigo compreender como a minha célula se comporta, as suas estruturas internas, as organelas, o processo de síntese de proteínas, metabolismos e características, todo este contexto, então de biologia celular, bioquímica, e estas condições vão ser importantes para que eu consiga ter uma noção de como se dá o desenvolvimento das coisas. E as estimulações químicas que são importantes para que estes mecanismos biológicos consigam ocorrer de maneira adequada ou não. Então são pontos importantes e estas interferências vão acabar então ocasionando então esses defeitos ou fazendo então com que o sistema funcione. De novo, para nós encerrarmos e terminarmos com esta parte, isto só ocorre porque não há mecanismos efetivos aqui de reparação celular. Tudo que for estímulo químico vai servir como base importante para que ele tenha estas continuidades. Então, se ocorrer um erro dentro desta indução celular, o timing e o espaço de estímulo foram diferentes, se encerra aquele processo e vai se dar continuidade porque se compreende que aquele processo chegou ao fim pela falta de estímulo. Tá? Então, isso é um dos pontos importantes e é um dos principais fatores dentro da parte de embriologia, sem estudar, obviamente, depois as condições anatômicas e fisiológicas específicas de cada um destes sistemas, como um ponto importante, mas de uma maneira geral, dentro dessas organizações básicas de embriologia, como um processo importante para estas diferenciações e essas caracterizações na qual nós conseguimos observar e visualizar. Então, é um dos pontos importantes e eu espero que todos vocês tenham gostado. Tá? Se possível também, não deixem de compartilhar para que quanto mais pessoas tenham a condição e a capacidade de poder, então, ter estes conhecimentos básicos, é fundamental para que nós podamos estimular, então,
a volta aos estudos, principalmente, e o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico, que é o mais importante para que nós temos, tanto para a formação profissional quanto pessoal de uma pessoa. Então tá, gente, encerro esta parte de videoaula específica de período de organogênese e as partes finais de organização, então, dentro deste contexto inicial, desde implantação até a organização final da formação do embrião propriamente dito. Então, na próxima videoaula, nós vamos trabalhar então com a parte de período fetal e as principais características dessas estruturas do período fetal. Até lá, um forte abraço e muito obrigado por esta companhia neste breve momento que nós tivemos agora.